Boa noite. Em instantes iniciaremos a nossa live com o Dr. Milton Cardoso. Vamos aguardar ele entrar. Olá, doutor. Tô tentando te chamar aqui. Nobre colega. Boa noite, doutor Áureo. Boa noite. O doutor, tudo maravilha? Tudo bem, satisfação. Muito obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com o colega. Maravilha. Vamos dar boa noite a você que disponibilizou o seu tempo para acompanhar nossa live sobre a reforma tributária, uma matéria muito importante. Temos aqui o nosso convidado, o Dr. Milton Cardoso, nobre colega, também especialista em planejamento patrimonial familiar. E hoje a gente está aqui para fazer um bate-bola, uma conversa descontraída e explicar para você que está aí do outro lado os impactos dessa reforma tributária em nossas vidas. E a gente trouxe o doutor, logo mais a gente vai abrir umas perguntas do pessoal aí que nos vê, nos assiste, da nossa audiência. Desculpa, doutor, a palavra até tinha, escapei a palavra. Para a nossa audiência aprender com a gente. Claro, quem somos nós, mas estamos ali estudando diariamente para passar para você de forma gratuita, mas para que você tenha essa informação. Você tem essa informação que você pode, sim, vamos dizer, escapar um pouco, pessoal, porque eu não tenho o que falar com essa reforma tributária, o que está acontecendo no país. A gente não tem o que falar a não ser escapar, entre aspas, né? Temos que dar, lógico, o nosso jeito legal, tá? Que fique bem claro. Por isso que é planejamento patrimonial. E vamos dar início falando sobre a reforma. Está no Congresso. Você já deve saber, você sabe que está no Congresso, já foi aprovado, está agora só para algumas alterações na Câmara. Em breve, essa lei será promulgada, essa reforma será promulgada. E o que vocês têm que ter atenção a tudo isso, que o governo só está aumentando os tributos, os impostos. Em qualquer área. Vocês estão acompanhando, vocês acompanham o noticiário e sabem o que está acontecendo. Essa reforma, ela vai impactar, e muito, o planejamento. Para quem não se antecipar. Essa live a gente está fazendo justamente para isso, para que você espalhe para os seus familiares, para você mesmo que tem o patrimônio. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã o planejamento da sua família, pois será um valor bem alto, como eu vou expor agora. O que está na Câmara... Toma uma aguinha, né, doutor? Já abro a palavra para você, doutor. Fazer só uma introdução aqui. Eu vou fazer uma introdução, a palavra para o senhor fazer mais uma introdução em relação ao que a gente está expondo. Em relação ao ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, Doação, ou o ITCD em alguns outros estados, nós estamos em Curitiba, capital do Paraná, estamos aqui, e serve para todos os estados. Por quê? Aqui no Paraná, o ITCMD é um valor de 4%. 4%. A gente está
informando a todos os nossos conhecidos, clientes, que a qualquer momento pode aumentar a alíquota, porque é fácil. Tem uma resolução no Senado, a alíquota ela pode ser aumentada a qualquer momento. Só que está parado o aumento da alíquota. Mas sabe o que está andando? Já está quase aprovada a reforma tributária. No Paraná, 4%. Agora, com a reforma, 8%. 8% é o mínimo. Você que está aí, presta atenção. Se a reforma está quase aprovada. Eles vão querer aprovar até esse final de ano. Aprovando, 90 dias, já o ITCMD do Paraná e de todo o Brasil já está lá. Mínimo de 8%. Mínimo. A fins de curiosidade, no Brasil tem uma diferença. Mínimo 4%, né, doutor? Mínimo 4%, né? Isso, doutor. Doutor está travado. Vamos aguardar o retorno do nobre colega. Nobre colega, ficou alguns instantes aí fora, mas eu estava aqui concluindo não, estou na metade da minha introdução aqui, do conteúdo inicial da nossa live. Eu estou na parte, eu entrei na reforma tributária, tá? Mas eu vou fazer uma pausa na reforma, porque tem pessoas que não conhecem um pouco o sistema de holding. Vou fazer uma introduçãozinha. Sempre a gente recebe perguntas, e acabei de receber uma aqui, não aqui no chat, mas aqui nas outras redes sociais. Ah, mas como que funciona a holding? Então, vou falar um pouquinho sobre o sistema de hoje. Boa. Na verdade, sempre as pessoas elas não deveriam e devem colocar os patrimônios, comprar em nome de pessoa jurídica, não de pessoa física. Por quê? Porque pessoa física falece. Pessoa física não fica aqui, não é eterna. Então, estamos passando para vocês o que é uma educação patrimonial. Começou nos anos 90, educação financeira. Hoje temos a famosa educação... Famosa ainda não, mas estamos tornando ela famosa. Educação patrimonial. Então, as pessoas que têm patrimônio ou têm a perspectiva de tê-los, não adquiram em pessoa física mais. Não devem seguir esse caminho, tá? Institucionalizar o patrimônio. Não comprar na pessoa física e passar por uma pessoa jurídica. Em resumo, gente, é essa pessoa jurídica que vai administrar o patrimônio da família. Mas os pais são donos. Vai continuar a mesma autoridade, a mesma coisa, só que o quê? Vai estar no papel organizado para que, se acontecer alguma coisa no futuro, está tudo organizado. E como que funciona essa organização? Passa o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, né? Dos patriarcas, institucionaliza. Desculpa. Institucionalizar quer dizer o quê? Passar da pessoa física para a pessoa jurídica. Uma organização. O instituto é muito mais organizado, né, doutor? Institucionalizar. Então, a gente transfere o patrimônio para a pessoa jurídica e lá doam-se as cotas para os seus herdeiros, seus beneficiários. E, com isso, reserva-se o usufruto para os patriarcas. Então, eles têm autoridade, não é só o usufruto aquele que você imagina na doação comum, não. É com todos os direitos e poderes. O pai e a mãe montam e desmontam o sistema de holding a hora que eles quiserem. Os filhos não têm autonomia alguma. Só vai estar organizado, vai ser realizada a doação das cotas para esses filhos. Noras e genros não vão entrar porque possuem algumas cláusulas que dão segurança para você, papai e mamãe. Cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade, onde vai estar lá, organizado para só quando você se for. Seu filho não tem autoridade alguma sobre o patrimônio. Não tem direito a voto, não tem nada. Tá, mas está organizado, está lá no contrato social, né? Que quem é proprietário, filho, filha, beneficiário. O pai, a mãe, administradores. Eles que mandam realmente. Então é isso, não muda nada, pessoal, entende?
não muda a tua autoridade que você tem no seu patrimônio. Não vai mudar. É a mesma coisa, é como se fosse hoje. Só que com uma proteção, com um cuidado para um possível inventário, onde a sua família, os seus herdeiros não vão precisar realizar um inventário. Falo muito, doutor, sobre inventário, só hold. Não. Tem a parte do quê? A parte de você, nessa organização patrimonial, que o seu patrimônio vai estar no sistema de holding, né? Sua casa na praia, seu tudo, suas casas para locação, para locações, etc. Ali, você, com esse dinheiro que entra no teu cofre, porque a gente chama de cofre, é um lugarzinho que você guarda, que vai estar protegido do sistema de holding. Tá aqui, não mistura com empresa, com nada. Tá aqui o teu patrimônio, você só vai aumentar o patrimônio. Então, qual que é outro benefício do sistema de holding, além de evitar os males do inventário? É que você consegue aumentar o seu patrimônio de uma forma mais rápida pela pessoa jurídica, pois tem muito mais opções de investimentos, e o Estado mesmo estimula a empresa. Então, né, doutor? Tem plano de saúde, pessoa jurídica para o senhor, que é senhor ou senhora, o que você é mais novo mesmo. Benefício hoje você sabe, se você for adquirir um plano de saúde pela pessoa jurídica, ele é mais barato. Sim. O veículo é mais barato, não vem pontos na carteira. Vários benefícios que uma empresa dá que você já sabe. Um outro que eu tenho que falar aqui, né, doutor, é a locação. Se você tem imóveis para alugar, faça a sua holding. Porque em 2 anos ela já paga o sistema de holding, o que você vai deixar de pagar de imposto. Que na pessoa física pode chegar até 27%, 27,5%, né, doutor? Isso, 27,5%. Já no sistema de do sistema de holding, ali institucionalizado, no seu patrimônio institucionalizado, é 11,33%. É isso aí, em média. Então, eu expliquei agora um pouquinho, só uma introdução sobre o sistema de holding. Resumo, não tem erro, não ter imóveis na sua pessoa física, vai estar numa empresa, onde os pais vão sempre mandar naquela empresa com autoridade total, os filhos não mandam nada, genro e nora nunca vão tocar nesse patrimônio, ele vai estar organizado, e no momento do óbito, os filhos só vão ali na junta comercial, ou procuram um advogado para fazer a alteração contratual, onde vai informar que não tem mais usufrutuários, e os filhos já começam a tocar essa empresa. E isso aumentar e ir para o braço, não perder. Para terminar, você que está aí, hoje em dia o sistema é feito para perder patrimônio. Vou chegar mais pertinho. Perder patrimônio. Tem estudos. O vô constrói, o filho mantém, o neto... E não é só por incompetência. Porque o Estado, a máquina, já é feita para isso, infelizmente. Então, nobre colega, eu fiz uma introdução agora, rapidamente, né, sobre o sistema de holding para a nossa audiência. Eu vou retornar, eu estava expondo aqui em relação a... Já vou abrir a palavra para o nobre colega. O nobre colega vai ter um espaço bom. A gente está bem certinho aqui para a gente otimizar o seu tempo, para que você não fique muito tempo aqui também. A gente quer ser objetivo. Estamos aqui para isso. Então, para eu finalizar a parte que eu estava dizendo da reforma tributária, está aprovada. Entre aspas. Você acompanha, você sabe que está aprovado. O que está ali para alguma alteração que ainda não foi aprovado não tem nada a ver com o ITCMD. Então, o ITCMD já está aprovado, 8%. Se essa reforma for aprovada esse ano, vocês têm que correr. Isso que é o ponto-chave, que agora na minha exposição já abro para o doutor falar um pouco sobre a reforma. É o ponto-chave. Você que está aí vai aumentar já o dobro o ano que vem. Muito bem. Mas, lembrado. Né, doutor? Eu já abro a palavra para o doutor já complementa ali a minha exposição. Então, pessoal, muito bem. Você que está aí, aumentar. Vai aumentar, é o dobro. Vou repetir, parece chato, mas a gente quer colocar na cabeça de vocês. Faça pesquisa. Ou nos procure, a gente faz o cálculo é simples, é 4% sobre o valor do imóvel. Agora dobre. A matemática é simples, em todos os estados. Depois, cada um vai legislar sobre a sua progressão e vai ficar pior, gente. Quanto mais dinheiro você vai ter, mais alto vai ser a carga tributária, a alíquota vai ser maior.
Nobre colega, a minha breve exposição, abro a palavra antes das perguntas, abro a palavra para o doutor se manifestar em relação a essa nossa reforma tributária, que, para eu finalizar, que eu fico muito triste de estar acompanhando. É bem triste, né? Em relação a tudo, né? Aqui é só uma observação. Em relação a tudo, abro a palavra ao nosso nobre doutor Milton Cardoso. Obrigado, doutor Áureo. Agradeço pelo convite aí. E eu compartilho um pouco desse sentimento do colega quando a gente acompanha a aprovação dessa reforma tributária, dessa reforma econômica recentemente ocorrida no Congresso. Na verdade, doutor Áureo, nós estamos aí já há alguns anos batendo na necessidade da família paranaense, na família brasileira, fazer planejamento. Nós temos aí falado de forma insistente a respeito da necessidade, né, por conta aí da alta despesa que existe à medida que a família não se programa e precisa fazer inventário. E essa reforma, na verdade, ela vem sendo discutida, ou vinha sendo discutido pelo Congresso desde o início do ano, mas, curiosamente, eu percebi isso aqui no escritório, nas últimas semanas, aí, às vésperas da aprovação, o assunto ele se tornou por demais urgente. Há muita busca por informação, nós temos recebido aí nas redes sociais muito pedido de informação, busca para saber como é que vai ficar, e eu sempre lembro que, na verdade, a família paranaense ela foi das mais prejudicadas com essa reforma. O colega já entrou um pouco nessa questão, mas a gente vai detalhar um pouco mais na sequência. Mas, sim, eu costumo brincar, porque no início do ano, nós sentimos aqui no escritório, acredito que com o colega fosse a mesma situação, nós sentimos aqui no escritório que a família brasileira, ela tinha uma grande preocupação, ela tinha um grande medo, ela estava preocupada com o fantasma. E o fantasma da família brasileira, no primeiro quadrimestre desse ano, tinha um nome. E esse fantasma se chamava Imposto sobre as Grandes Fortunas. Porque existia muita campanha. Que eu acabei colocando, olá, acabei inserindo a senhora aqui sem querer. Que bom que que bom que está nos vendo. Fico muito feliz. É uma matéria muito bacana, tá? Eu acho que se a senhora tocar ali, dá para a senhora pedir para ela ali. Obrigado pela participação. Então, como eu estava lhe dizendo, Áureo, então, existia um fantasma que atormentava a família brasileira, que era o tal do Imposto sobre as Grandes Fortunas, porque existia muita discussão a respeito de o que é uma grande fortuna, o que seria uma grande fortuna. Então, algumas pessoas falavam que uma grande fortuna seria alguma coisa próxima de 5 milhões de reais. E quando você observa que, na verdade, no atual mercado, 5 milhões de reais são 2 bons apartamentos aqui em Curitiba, 2 imóveis de padrão razoável aqui. Então, à medida que você tenha 2 imóveis e o governo queira colocar você como detentor de uma grande fortuna, isso trazia uma preocupação muito grande para a família paranaense, de um modo geral. Então, eu costumo brincar que esse fantasma, com a aprovação da reforma tributária, esse fantasma ele deixou de existir, ele morreu. Só que a família brasileira e a família paranaense, eles passaram a ter um outro tormento a partir da aprovação da reforma. E esse outro tormento... Dúvida para a certeza, né, doutor? Exatamente. Não existe mais o risco, né? Nós passamos a ter a certeza da aprovação da reforma e esse tormento ele passou a se chamar alíquota progressiva. E como eu dizia há pouco, o Paraná ele recebeu um presentaço de grego com essa reforma. A reforma tributária, a reforma econômica, para a família paranaense, ela implica no aumento de 100% do imposto sobre a herança. O imposto sobre a herança aqui no Paraná, ele dobrou. Muito provavelmente a partir de janeiro do próximo ano, a partir de janeiro de 2024, a família paranaense ela vai pagar o imposto da transmissão em dobro. Vai ficar muito mais caro morrer, como diz um colega nosso, né? Então, é esse risco que, na verdade, é sobre esse risco a família paranaense que a gente vai procurar conversar um pouquinho aqui. Porque, como você já bem trazia pouco, Áureo, deixou de ser um risco, passou a ser uma certeza,
Hoje há certeza, porque a reforma já foi aprovada. A única dúvida é exatamente em que momento ela vai ser implementada, mas é algo para muito breve. O ministro Haddad já disse, não apenas ele, mas também a ministra Tebet, já disseram que eles querem a promulgação dessa reforma para esse ano ainda, para que ela passe a valer a partir de 2024. Então, não tenha dúvida, a partir de 2004, esse aumento ele vai ser cobrado da família brasileira. Então, a família paranaense ela acabou despertando para isso. Então, deixou de ser um fantasma, deixou de ser uma ameaça que existia muito longe. Não, é alguma coisa urgente, é alguma coisa que está aí à nossa porta, né? Esse aumento do imposto, esse quase confisco do patrimônio da família brasileira e paranaense de modo geral, ele está à nossa porta, é alguma coisa que está aí. Quase um confisco. Desculpa te interromper, mas é para você que está aí prestar atenção. A gente não está de conversa, vai acontecer. Já aconteceu. E é grave. Vai lá, doutor. Então, eu gosto de reforçar que diferente, porque essa reforma tributária, para quem acompanha, ela é muito ampla e ela depende de regulamentação. Mas o cerne dela, que é o que nos interessa, que é o imposto da transmissão, ele não depende de regulamentação. Muito provavelmente ele vai estar vigente já para o próximo ano. Então, isso traz um senso de urgência muito grande para a família paranaense de modo especial, porque, como eu disse a você, quando você percebe que à medida que você não se programe, você não faça planejamento, a tua família já ia pagar uma fortuna para o fisco, para o leão. Porque nós sempre batemos nisso, não, doutor Áureo? A família, de certa forma, ela não se dá conta da despesa que a família vai ter com o inventário. A família brasileira, de certa forma, ela sabe que o inventário é um troço tormentoso, é um troço que vai incomodar a família e ele é custoso. A família brasileira sabe que o inventário vai levar muito dinheiro, mas a família brasileira não tem uma noção clara de quanto leva. Pois não? Famosa caixa preta, né? Ninguém quer que abra. Ninguém quer que você saiba, viu? Aí, por quê? Porque muita gente ganha. Ninguém vai chegar para você e falar, você sabe quanto custa o inventário? Ninguém. Por isso que nós estamos aqui. Isso aí, doutor, é isso mesmo, para a gente estar aqui para isso. Exato. Então, nós mostramos nas nossas lives, não é exatamente o tema aqui hoje, mas nós mostramos nas nossas lives que o inventário, ele leva, em média, de 16% a 20% do patrimônio que você vai deixar para a tua família. Tá? Então, quando você... Hein, doutor? Quando a gente não fala naquele caso que é um imóvel só, que pode chegar a 40%. 40%. O doutor está falando ali, e é a realidade, na média é isso. Tá? As pessoas que botam medo, 40%. Não, pode chegar a 40%. São poucos os casos, mas é uma realidade. Exatamente. Então, quando a gente lembra para a família brasileira aqui, se hoje o inventário já leva de 16% a 20%, 21%, você coloque sobre essa alíquota, sobre essa soma, o aumento do imposto, mais 4%. Então, na média, é de se imaginar que o inventário da família paranaense ele possa levar, na média, 25%, ou seja, um quarto. Isso é muito triste, eu compartilho do teu sentimento de tristeza, Áureo, quando você dizia há pouco, porque é aquilo. Só o nosso ouvinte, só o pai, só a mãe de família tem noção do sacrifício que foi a construção desse patrimônio. Né? O Estado não esteve acompanhando esse pai, essa mãe de família na construção desse patrimônio. Só o pai de família sabe quanto ele precisou ralar, quanto ele precisou... Aquele patrimônio construído pela família é cada gota de suor, né, daquele pai, daquela mãe de família. E agora vem o Estado brasileiro, e pretende levar dessa família, na média, um quarto. Dívida, despesa essa, que na verdade pode ficar muito mais alta à medida que a família não se programa. Doutor, tem um imóvel só. A gente até falar sobre isso, você que está aí
dos vendo, pode acabar com a família. O patrimônio que o pai e a mãe construiu pode se esvair. Na próxima geração, não ter mais nada. É simples assim. E na cabeça do pai, né, doutor? E na cabeça do pai e da mãe não é vou deixar tudo para o meu filho. Vou deixar tudo para o meu filho. Mas eles não sabem que não é assim. Por isso que estamos aqui martelando, fazendo lives, explicando. Só está aumentando tributos. Então, por isso que a gente está aqui. Para que a gente consiga, de uma forma legal, que você não pague todos esses tributos. Mas de uma forma legal, tá? Uma forma totalmente legal. Muito bom. Então, mas é aquilo, né, doutor Áureo? Nós não somos só cavaleiros do apocalipse. Nós não estamos aqui só para trazer as más notícias. Nós estamos aqui para mostrar para a família brasileira e para a família paranaense, de modo particular, que há uma solução. Não é necessário para a família que tem informação, tem conhecimento e nos acompanha. Eu costumo dizer que para essas famílias o inventário ele passa a ser uma opção. Ele passa a ser uma opção porque nós mostramos para a família paranaense que existe uma solução, existe uma forma dela se planejar. Solução essa com um custo acessível à família paranaense e que permite, então, que a sua família, né, que os seus herdeiros não paguem, não cubram esse rombo de cerca de 150 bilhões de reais, conforme bem lembrou a ministra Tebet. O doutor, ele diz a família paranaense, mas o que a gente está falando aqui a gente vai sofrer o dobro, né? Aqui nós temos 4%. Mas ele quer dizer, o Estado Nacional, é a família brasileira inteira. Como a gente é daqui, do Paraná, a gente também faz muitas lives aqui para o pessoal regional, e então a gente fica, mas para você que entenda, o doutor, ele falou, é aqui, não só aqui, é o Brasil inteiro. Você que está em outro estado, que está nos vendo, né, ou em outro país, claro, tem imóveis no Brasil e quer planejar, é isso. É basicamente isso que nós estamos expondo aqui. Exato, exatamente. Então, a notícia que nós trazemos aqui ao teu público, muito feliz em participar aqui, doutor Áureo, é que, na verdade, existe uma alternativa, existe uma solução, e isso se dá com planejamento patrimonial. E eu já verifiquei que o doutor abriu uma caixinha de perguntas, aí, há muitas perguntas que foram trazidas para o colega, e eu acredito que, com base nessas perguntas aí, nas respostas que a gente venha trazer essas questões, fique mais fácil explicar para o nosso ouvinte aqui, realmente, como é que funciona essa solução, que sistema é esse que permite que a família brasileira não pague essa conta. Vamos lá, temos perguntas. Como posso proteger meu patrimônio familiar de possíveis aumentos de impostos, nobre colega? Muito bom. Essa pergunta ela é recorrente aqui. Ela é recorrente. E o que eu costumo dizer aqui nas nossas lives, doutor Áureo, é que, na verdade, tudo passa pelo planejamento patrimonial. Tudo passa pela análise, planejamento patrimonial. O planejamento patrimonial, ele não é... Pois não. Foi boa essa pergunta de início, porque ela já veio logo após a gente ter explicado, né? Mas é isso mesmo, é o planejamento patrimonial, é o planejamento, ou planejar, não pode ser o empresarial, não só o patrimonial, planejar. A partir do momento, né, doutor, que você realiza um planejamento, com certeza a sua vida vai ser bem melhor, com menos percalços. Exatamente. Então, o planejamento patrimonial, ele é muito amplo. Na verdade, ele não é uma resposta. Na verdade, são muitas soluções possíveis e a melhor forma de planejamento, na verdade, isso vai depender da análise do que busca a família. Então, o que eu costumo afirmar aqui nas nossas palestras, nas nossas lives, é isso. Há um planejamento que vai se adequar àquilo que você busca. É preciso que, na verdade... Pois não. Muito importante para você que está aí o que o doutor está falando. Muito importante. Tudo é importante, mas presta atenção. A vontade da família. Continua, doutor.
Talvez essa seja a chave, doutor Auro, talvez essa seja a chave, a vontade da família. É preciso que um especialista, então, conheça a situação, a formação patrimonial, a formação familiar, e a partir do que busca a família, esse profissional ofereça para essa família a melhor solução, dentre essas várias alternativas que eu relacionei para o nosso público aqui a pouco. Então, essa resposta ela não é simples, ela depende muito de se avaliar, de se estudar, de se compreender e de se entender o que busca aquele pai, o que busca aquela mãe de família, para que então nós possamos entregar para essa família a melhor solução. Isso, e o que a gente explanou até agora, né, é a resposta. É exatamente se planejar, não deixar o imposto, a alíquota dobrar. Como posso proteger meu patrimônio familiar de possíveis aumentos de impostos? Isso. Faça o seu planejamento. Procure um profissional. Lá ele vai te dizer, vai te orientar como você fazer e de forma legal para que você tenha menos gasto na sua vida, né? Que é um gasto. Imposto é gasto. Vamos para a segunda pergunta, doutor. Qual a melhor forma de estruturar o meu planejamento patrimonial para minimizar impactos fiscais? Ok. Para essa resposta, doutora, eu vou me valer da introdução que você fez há pouco, tá? Porque hoje o sistema com o qual nós trabalhamos aqui, a principal ferramenta para entregar a solução das famílias é baseado no sistema de holding familiar. Obrigado, tá, pelas palavras. Nós aqui estamos nos empenhando mesmo para entregar para a família. Tá certo que todos ganham. Na vida todos têm que ganhar, né? Mas a gente está lá em cima, porque a gente quer sim mudar a família, a gente quer mudar esse paradigma da família brasileira. A gente quer mudar e a gente vai conseguir. Estamos lutando para isso. Pode continuar, doutor, em relação desculpa, tá? De vez em quando eu vou interromper um pouquinho, peço perdão ao doutor. Que é assim, né? Temático. Quem sabe faz ao vivo, entra perguntas, né? A gente vai nos adequando. Vamos para a segunda. Então, respondendo, doutor, pode continuar. Então, qual a melhor forma de estruturar o meu planejamento patrimonial para minimizar os impactos fiscais? Exato. Eu dizia, então, aproveitando a resposta que você havia oferecido no início aqui da nossa live, que a melhor forma, o melhor sistema, a melhor solução que nós oferecemos às famílias, ele se dá através do sistema de holding familiar. Você fez uma rápida introdução de como funciona o sistema. Então, o que nós mostramos para a família brasileira é que é necessário que haja uma mudança de paradigma, no sentido de que o patrimônio do pai, o patrimônio da mãe, o patrimônio da família, ele não mais fica no CPF. É necessário que, na verdade, haja uma mudança de mentalidade, no sentido de que esse patrimônio ele passe a fazer parte de uma estrutura, né? E com isso, essa mudança de mentalidade que a gente advoga aqui é aquilo. Quem está sujeito a morrer, ele não pode ter bens em seu nome. Então, é necessário que esse patrimônio vá para um CNPJ, vá para uma estrutura, vá para um sistema que não está sujeito né, a morrer. Então, é necessário que a solução é que o patrimônio ele acabe se eternizando dentro dessa estrutura e possa ser transmitido a muitas outras gerações. É dessa forma que a gente trabalha, doutor Auro. Maravilha! E eu sou, nossa, a gente segue, vamos dizer assim, o mesmo raciocínio, a mesma lógica. E é isso mesmo, doutor. Concordo plenamente. E vamos passar para a próxima. O que fazer para evitar possíveis confiscos de patrimônio pela legislação? Aqui, na verdade, eu não sei se ela emenda 344, doutor. Em caso de mudança na legislação, como devo ajustar o meu planejamento patrimonial? Com essa nossa mudança, né? Já está mudando a legislação. Como é que ela, aqui, pela pergunta, como deve ajustar o seu planejamento? Ela já deve ter um planejamento. Então, abra a palavra ao doutor aí. Pressupondo que ela já tem um sistema montado e à medida que ele tenha sido montado conforme a lei e atendendo o que buscava a família, é que é muito difícil falar sobre um caso prático, um caso particular, tá? Então, eu não sei exatamente como responder, porque a gente não tem informação exatamente do que busca essa família, o que ela tá procurando. Então, nesse caso, à medida que ela já tem um sistema montado,
muito provavelmente o sistema ele já vai estar preparado para essas mudanças que estão sendo implementadas aí na legislação. E que também, se ela tem alguma dúvida, ela procura o profissional que elaborou o sistema, né? Para ela, procure o profissional, tá? Procure o profissional se você tem alguma dúvida, até para você ver se está certinho, se foi realizado um planejamento adequado. E essa pergunta é muito importante, porque as pessoas acham que tem holding. Gente, desculpa falar, mas é a realidade. A gente está por aí, a gente convive aí com bastante gente, pessoas, né, que tem um patrimônio alto, médio, etc. As pessoas têm essa visão, né, nobre colega, de que eu voltei agora. Que parte que eu estava falando agora que eu acabei raciocinei lá na frente e não voltei? Do que é mesmo agora, doutor, dessa parte que eu estava falando? Você lembrou que várias soluções que são entregues a algumas famílias, na verdade, são aquilo que alguns chamam de fake holding. Elas, na verdade, não são sistemas de planejamento. Obrigado. Eu pensei lá na frente e esqueci, mas vamos lá. Exatamente. As fake hold. A gente até está montando uma nova palavra aí, né, doutor? Fake hold, porque, pessoal, o cliente chega. Isso é muito importante. Essa pergunta foi bem interessante para que você que já tem o seu sistema. A pessoa nos procura e fala que já tem um sistema. A gente, pela nossa experiência, a gente sabe que a maioria das pessoas não eram influenciadas ou induzidas, era o contador, né? Eles indicavam para as pessoas para transferir o patrimônio da pessoa física para a jurídica. Tudo bem. Isso foi feito muito na época, na parte de administração de bens, para locações. E essas pessoas que têm esse sistema, que não é o de holding, tá? Elas falam, não, a gente já tem uma holding. Então, você que acha que tem uma holding, claro, a gente acredita que você possa ter sim, isso não tenha dúvida. Como a gente está recebendo bastante cliente que pede para a gente revisar, e a gente vê algo simples, não foi doado, as cotas não foram doadas para os filhos. Os patriarcas continuam proprietários dessa empresa, administradora de bens. Então, não tem um sistema de holding que a gente vende. Muito interessante, doutor, até essa pergunta, né? Então, você que acha que tem uma holding, se você não tem certeza, procure um profissional para que ele dê uma revisada. O nosso escritório, tanto o meu quanto o doutor Milton, a gente faz essa revisão sem custo algum. Sem custo algum. Tem uma dúvida, traga para nós. Conversa com o seu contador. A gente é parceiro dos contadores. Aqui para nós é até melhor. Pegue o seu contador, peça para ele trazer para o meu escritório, para o doutor Milton, para a gente analisar, para ver se você tem ou não um sistema de holding. Às vezes você pode achar que tem, e aí bate as pernas, bate as botas, não sei como é que né? Vai desce para uma melhor. E aí, lá de cima você vai ver que vão ter que fazer inventário, não foi organizado o patrimônio, e você achava que tinha uma holding. Né? Então essa pergunta é muito importante, doutor. Eu fiz aqui um adendo. Vamos lá. Como garantir que a herança que deixarei para os meus filhos seja preservada na melhor forma possível? Boa. Doutor Áureo, é muito comum, quando nós vamos conversar, é muito comum que o nosso cliente ele nos procure com uma dor. Que dor é essa? Porque, normalmente, o nosso cliente ele tem um resultado econômico, ele construiu um determinado patrimônio, mas isso não veio ao acaso. Isso é resultado de muito trabalho, é resultado de muita abnegação, é resultado de muito esforço, é resultado de, na verdade, essa família abriu mão de muita coisa. A gente compartilha no escritório, acredito que seja comum um colega também, nós temos casos aqui de pais de família que abriram mão de assistir o filhinho na escolinha, abriram mão de final de semana com a família para fazer plantão, eventualmente abriram mão de férias. Então, o nosso cliente, o pai de família, ele abre mão de muita coisa. E com que intuito? O que move o brasileiro nessas oportunidades? Na verdade, o que nos move nessas ocasiões, Áureo, normalmente é deixar um pouco mais para os nossos. É com esse intuito. É na expectativa de nós podermos agraciar o nosso filho, eventualmente os nossos netos, com algo a mais. É esperando
é esperando que a próxima geração tenha uma situação um pouco mais confortável, que a gente trabalha tanto. Na verdade, a família brasileira, ela trabalha, acho que isso é meio comum, depois eu até quero a tua opinião. Nós trabalhamos, de certa forma, muito mais do que a gente precisaria trabalhar. E com esse espírito, pensando no próximo, pensando nos filhos, pensando em quem a gente vai deixar. Só que, no mais das vezes, nessa nossa busca por construir algum patrimônio, por deixar a situação da nossa família um pouco mais confortável, nós não nos damos conta que nós temos um sócio, ou a nossa família vai ter um sócio, quando for chegado o momento de fazer o inventário. Você lembrou há pouco, muitas vezes esse inventário pode levar de 25% até 40% do patrimônio deixado. Então, é muito triste você saber que, na verdade, você trabalhou uma vida toda para deixar algo mais e, de repente, aquele algo mais que você deixou pode ocorrer de até 40% daquele algo mais não ser entregue àqueles que você queria que fosse entregue. Você entendeu? E, na verdade, a garantia de que o teu patrimônio, o patrimônio construído por você, vá chegar aos seus filhos, ele passa por essa mudança de mentalidade da qual a gente falava há pouco. É necessário que você pense em fazer planejamento, é necessário que você busque um profissional e você procure se informar, então, sobre a melhor alternativa para a sua família, para que a sua família não seja surpreendida com a necessidade de fazer um inventário. E eu gosto de dizer, aquela família que é orientada, aquela família que busca conhecimento, essas famílias, elas passam a compreender que, para elas, o inventário, como eu sempre digo, ele passa a ser uma opção. É isso, o inventário para você, é importante que você tenha isso muito claro, o inventário, ele passa a ser uma opção. Não é mais necessário que a tua família passe por essa dor, por esse tormento. Faça planejamento. Exatamente, doutor. Belas palavras. Faço minhas suas palavras. Vamos lá. Quais são as melhores práticas para proteger meu patrimônio familiar diante de situações imprevistas? Elas acabam meio que se ligando algumas perguntas, né, doutor? Pode também respondendo da forma, olha, a gente falou há pouco, ou faz um breve, porque elas acabam se ligando, né? Exatamente. Essas questões todas, elas acabam se ligando e tudo passa. E aqui tudo passa. O detalhe é o imprevisto, né? A gente não dá para entender qual tipo de imprevisto. Diante do imprevisto, a morte talvez não seria um imprevisto, né? Porque é previsto, né? Que um dia vai, né? Mas então, analisa, doutor, o que eles quiseram dizer ali, ele quis dizer, né? Aqui o seu João, o que ele quis dizer na pergunta. Ficou muito amplo, não ficou claro exatamente o que ele quer dizer imprevisto. Eu também suponho, como você supõe, que seja o risco morte, a eventual falta do seu João. Mas é isso. Eu conversava com um cliente nosso no escritório, há um tempo atrás, Áureo, e eu fiquei muito tocado pelo que ele me disse. Ele me disse, Dr. Milton, eu fiz um investimento, na verdade, nós construímos, então, um sistema de planejamento, e isso vai proporcionar à minha família muita economia. Né? Mas, na verdade, a principal conquista nem é a economia. A principal conquista para a família dele, e para ele também, na verdade, é a paz de espírito. A paz de espírito no sentido de saber que, à medida que ele falte, a família não... essa dor de cabeça, esse abacaxi, esse incômodo inventário... Né? Que não perca a harmonia familiar. Exato. Acredito que esse é o intuito, né? Exatamente. É por aí, doutor. Maravilha, maravilha. Talvez a gente não consiga responder todas. Obrigado a você que nos escreveu. Estamos muito felizes. Vamos tocar aqui um pouquinho. A gente também não quer tomar o seu horário que você está aí. A gente está fazendo o melhor que a gente pode. Hein? Vamos lá. Vamos passar para mais outra pergunta. Quais são os instrumentos legais mais eficazes para o planejamento sucessório?
Essa eu posso até, essa eu vou tomar um pouco aqui a sua, doutor. O que a gente, né, aqui, tanto o doutor Milton como o doutor Áureo, que todos nós, do nosso escritório, a gente tem os instrumentos. Quais são os instrumentos? Fazer o sistema de holding, tá? Do sistema de holding. Dentro existe um seguro de vida, uma previdência privada, um testamento. Por que não um testamento? O sistema de holding, ele não é tão rápido a ser realizado. Ele pode, a gente, em média, 6 meses. Mas ele pode demorar. Testamento, ele entra a partir do momento que você vai manter a vontade daquele patriarca, daquela matriarca. Eles podem estar com uma idade avançadíssima. E a qualquer momento ele não consegue concluir o sistema de holding até antes da doação no escritório. E ao mesmo tempo, já vamos para o cartório fazer um testamento. Então, existem o testamento, vamos lá, é uma das formas que você tem. Não, então, ela complementa, que fique bem claro, o sistema de holding, dentro do sistema do teu patrimônio institucionalizado, você pode ter um seguro de vida, uma previdência privada e um testamento. E alguns outros, mas basicamente é isso. Vou passar para a próxima pergunta, Nobre. Como lidar com a questão da sucessão em empresas familiares sem gerar conflito entre herdeiros? Olha, já está entrando em empresas familiares, né, doutor? Exato, exato. Essa questão da empresa, essa pergunta trazida, ela é muito específica, mas eu vou trazer uma resposta aqui um pouco mais ampla no sentido de atender um público um pouco maior. Porque talvez, Áureo, uma das grandes vantagens do sistema de planejamento com o qual nós trabalhamos, o sistema de holding familiar, as vantagens são muitas, mas talvez uma das grandes seja a preservação da vontade do patriarca e da matriarca, a preservação, a manutenção da vontade dos pais. Esse sistema, ele permite que a vontade dos pais seja observada na ausência deles. Tá? Então, é possível que haja um planejamento em que todas essas questões sejam detalhadas, inclusive essas questões aí que envolvem sucessão empresarial, no sentido de não permitir que um eventual litígio surja na família. Porque nós sabemos, né, quem milita, quem atua na área de direito de família, sabe que se existe um instrumento que foi criado para provocar o litígio na família, é o tal do inventário. Não existe outro onde surja tanto litígio, tanta discussão, tanta briga. E como eu disse, então, uma das grandes vantagens do instrumento de planejamento através do sistema de holding familiar é evitar. Fica tudo exatamente programado e planejado como os pais quiseram que ficasse, tá? Isso não permite que haja entre os herdeiros nenhum tipo de litígio. Isso também vale aqui para a questão particular aí da sucessão empresarial, conforme foi trazido pelo nosso ouvinte, Áureo. Exatamente, perfeito, doutor. A gente leva o patrimonial familiar para o empresarial também, tá? Você que está aí né, ao lado, nosso ouvinte, nosso telespectador. Basicamente, é realizada a doação das cotas, a mesma coisa que é realizada no patrimonial familiar é no empresarial. Só que não tem a garantia daquela proteção. Por quê? Porque ela tem atividade. Simples. Vai ter, é natural da atividade ter conflito de interesses. Sempre tem demandas. Então, é isso. Existe, né? Para deixar um pouquinho, as pessoas às vezes, né? É bom para entender que mas é só holding familiar, vocês não mexem com empresas. Não. Nós é planejamento patrimonial. Né? Você tem uma empresa, você tem uma casa na praia. Né, doutor? Basicamente isso. Sim. Próximo. Quais são os riscos envolvidos da falta de planejamento patrimonial familiar? Também uma pergunta bem genérica aí. Veja, eu me aproveito das tuas respostas aqui, doutor Áureo, porque talvez o grande risco da família brasileira, para o qual ela não atente, para o qual ela não tenha despertado para essa dor ainda, o grande risco seja o risco do inventário. O inventário em si
ele é um problema. E ele é um problema porque, para a família brasileira, é curioso que aquelas pessoas que chegam até nós, e a gente conversa com essas pessoas, com os ouvintes, com nossos clientes, essas pessoas despertaram há muito pouco tempo por problema no inventário, porque para a família brasileira, de certa forma, o inventário é algo padrão. O brasileiro médio, ele entende que, na verdade, o inventário é algo padrão e não há como fugir dele, como qualquer outra situação. Algo normal. Então, quando você mostra... Oi? Algo normal. Padrão, normal, e a família brasileira não discute a possibilidade de que ela não precise passar pelo inventário. A grande maioria da família brasileira desconhece essas soluções de planejamento, entendeu? Então, eu responderia aí que o grande problema que a falta de planejamento traz é isso, é a possibilidade de que a família ela precise passar pelo inventário, que é um troço aí medonho, né? A gente já falou muito sobre os problemas dele, então não é o caso de voltar a bater aqui, mas eu acho que o grande problema da família brasileira hoje se chama inventário. Boa, doutor. Vamos lá para mais uma. Existem diferenças significativas no planejamento patrimonial para a família de diferentes perfis socioeconômicos? Eu volto um pouco... Boa pergunta. Eu volto um pouco numa resposta que você ofereceu. Eu costumo dizer que o planejamento patrimonial ele não tem uma resposta pronta. Como eu costumo afirmar, é necessário que essa família, e aqui a gente está falando de família de diferentes perfis. Pelo que eu entendi, né? Vamos dizer, uma família que tem um imóvel ali de 800 mil, um imóvel só, né? E uma família que possa ter 100 milhões de acervo patrimonial. Exato. Então, a resposta a essa pergunta, isso vai passar por uma avaliação, por um estudo, não apenas da formação patrimonial dessa família, mas pela própria composição familiar. Né? Para que, então... As duas respostas, né? Tem diferença significativa em algum planejamento, em outro não, né? Essa seria a resposta, ao meu ver também, nobre colega. Boa. Vamos para a próxima? Enfim, dê uma olhada no horário, nós não queremos tomar muito tempo à noite do nosso ouvinte, mas eu estou à disposição. Estou programadinho aqui para não passar das 8h30. São as duas últimas. Vamos lá. Vamos dar uma analisada numa bem interessante. Não que todas, né, não sejam interessantes, mas tem algumas perguntas que é a dúvida da maioria. Então, a gente tem que ir nessas aí para nossa audiência. Você compartilhou comigo a tela há pouco e eu destaquei uma que... Pode. Isso, maravilha. Dá uma olhada em alguma delas ali que eu estou analisando, dá uma olhada e passa para nós a pergunta. Ou me diga o número que eu faço a pergunta ao doutor. Em que medida a proteção patrimonial pode contribuir para a segurança financeira das futuras gerações? Como o planejamento pode contribuir para a segurança financeira das futuras gerações, para a manutenção do patrimônio na família? Eu vou te deixar à vontade, à medida que você queira colaborar conosco nessa resposta aí. Em que parte? Eu te passei a lista ali. Que número que é? Qual pergunta? A minha aqui está sem um número, para ser sincero com você. Vamos lá. Em que medida a proteção pode contribuir para a segurança financeira das futuras gerações? Como o doutor Áureo estava dizendo há pouco... assim, vai economizar. Vamos dizer que eu inicio falando economizar e o doutor complementa. Economizar, gastar menos. Vai, doutor. Exato. Além de economizar, além de gastar menos, o que chama muito atenção, e eu gosto de lembrar, é que esse sistema ele é formado no sentido de... A intenção é perpetuar o patrimônio dentro da família. Tá? É preciso que o nosso público ele abra um pouco assim esse leque e perceba na verdade como funcionam
aquelas famílias que têm muito patrimônio, aquelas famílias que eventualmente são donas de bancos. Todo o sistema de planejamento dessas famílias é feito com o intuito de manter o patrimônio dentro da família. Tá? É a mesma lógica que é aplicada aqui. Pois não. Patrimônio e que sirva de cofre para que eles só insiram cada vez mais e mais e mais e mais e mais. O intuito do sistema de holding, você, mais uma vez, você que está aí há quase uma hora com a gente, é a última pergunta, isso é muito importante, né? O que a gente está frisando aqui. Então, vocês têm que estar espertos em relação ao quê? A ter que procurar um profissional do sistema de holding, né? E vai, doutor, emenda aí, que é praticamente isso que a gente já falou em toda, né, que é a nossa explanação. Vai lá. Exatamente. Nesse sentido, doutor Ario, no sentido de que o que a gente busca é trazer essa proteção para os pais, no sentido de que aquilo que foi conquistado, aquele patrimônio que foi com muita dificuldade conquistado, a gente oferece a possibilidade de que aquele patrimônio ele acabe, de certa forma, se perpetuando, de que aquele patrimônio seja transferido aos herdeiros. E nós já começamos a observar, doutor Ario, acho que o colega também já observa aí, porque nós já começamos a observar que as segundas gerações, porque à medida que os pais faltem, então o patrimônio é transferido para os herdeiros, para os filhos, e nós já começamos a perceber que as próximas gerações que acabaram sendo beneficiadas por esse sistema, quando o sistema ele funciona, dispara o gatilho, como a gente gosta de dizer, essas próximas gerações que observaram a vantagem de não passar pelo inventário, de não passar por esse incômodo, por essa dor, elas também acabam adotando o sistema e trazendo para si para também proteger as futuras, ou seja, as terceiras gerações, os netos, entendeu? A gente já começa a observar no nosso trabalho, no nosso escritório, as próximas gerações também nos procurando no sentido de que o sistema seja implementado para as próximas gerações. Educação. Então, patrimonial, né, doutor? Educação patrimonial. Os filhos já estão aprendendo que eles têm que manter. Eles podem manter esse sistema, tá? Uma vírgula, doutor. Eles podem manter esse sistema, como eles podem montar um novo deles. Mas a gente, aqui na nossa vivência, tem um filho que mantém. De repente, os dois, são 3 irmãos, 4 irmãos. Um mantém. Tem que manter. O nosso intuito é que mantenha. Por quê? Porque não vai decair esse patrimônio. Então, só vai aumentar conforme as gerações vão passando. Exatamente. Muito bem dito, doutor Ario. Maravilha. Um prazer ter recebido o colega que está na batalha aí juntos, né? Nós estamos juntos nessa batalha de planejamento patrimonial. Nossos escritórios estão de mãos dadas para ajudar você que está aí a que não tenha problemas futuros com os seus herdeiros, com o seu patrimônio. E, além disso, não pensar no amanhã, pensar no hoje. Que você, com o sistema de holding familiar, você aumenta o seu patrimônio com muito mais velocidade do que na pessoa física. Pode ter certeza disso, são muito mais opções. E dentro dos nossos escritórios, nós temos profissionais financeiros. Então, todos os nossos profissionais, agentes financeiros, são os melhores do país, onde você vai saber aonde você está se metendo, o que você vai investir. Que isso fique bem gravadinho na sua mente, que a holding vale a pena não, ela é essencial para todas as famílias. Essa é a palavra, ela é essencial para todas as famílias que têm patrimônio, né? Que deseja ter patrimônio. Se a pessoa que ela é concursada, não tem filhos e só viaja, não tem patrimônio, vive de aluguel, para ela não vai ser interessante ter um sistema de holding porque ela não tem patrimônio. Mas a maioria das pessoas tem o intuito, né, doutor? Quero agradecer, doutor, mais uma vez, que vai bater 1 hora aqui, eu não sei se vai cair a live. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Agradecer primeiramente ao nosso Pai, né, nosso Deus. Agradecer por ter aí nos dado essa hora maravilhosa, tá, doutor? Um prazer mesmo. Obrigado. Obrigado pelo convite, muito obrigado. Quero agradecer também ao nosso público aqui, aos nossos ouvintes. Quero ficar à disposição
E quero também deixar aqui as minhas redes sociais, @advogado.milton. Nos acompanhem por lá também, porque nós estamos aí diariamente publicando, enfim, trabalhando esse tema aí, no sentido de mostrar à família brasileira que há uma alternativa ao inventário. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, doutor. É isso mesmo. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Nosso aqui é só colocar também Dr. Áureo Advogado, você vai encontrar. Qualquer coisa nos mande um direct, tanto para mim quanto para o doutor. Um abraço, fica com Deus. A você que está aí em casa, nos vendo, onde você estiver, obrigado. Ao doutor, mais uma vez, muito obrigado.